Olá, apostadores do canal Loteca da Sorte e Palpites. Só aqui você encontra o melhor palpite para montar o seu jogo da Loteca para o concurso de número 1236, acumulado em 3,5 milhões de reais. Lembrando que o ideal é montar o seu jogo com 5 ou 6 zebras. Sem mais delongas, seguem os palpites. Jogo 1. Novo Horizontino versus Palmeiras, em confronto válido pela final do Campeonato Paulista 2026 no estádio Jorge Ismael Biassi, em Novo Horizonte. O Palmeiras é o favorito para a conquista do título, com a vitória no jogo de ida por 1-0, com o gol de Flaco Lopes. O Palmeiras tem a vantagem de um gol e pode até empatar e mesmo assim conquistar o título. O time de Abel Ferreira é apontado como favorito por sua experiência em decisões, pois é a 7ª final consecutiva do Palmeiras. O goleiro Carlos Miguel foi o destaque no jogo de ida, após defender um pênalti garantindo a vantagem de 1-0. Nosso palpite: vitória do Palmeiras, coluna 2. Jogo 2, Asa Alagoas versus CRB Alagoas. Em confronto válido pela final do Campeonato Alagoas no estádio Rei Pelé, o CRB é o favorito para garantir o título. O CRB tem a vantagem no placar, pois o jogo de ida venceu o Asa por 3-0 e agora pode até perder por 2 gols e ainda mesmo assim garantir o título. Historicamente, o CRB venceu todas as 4 finais que disputou contra o Asa desde 2022. O clube busca um inédito pentacampeonato estadual consecutivo após ter garantido o tetra em 2025. Nosso palpite: empate ou vitória do CRB. Dupla. Jogo 3, Londrina Paraná versus Operário Paraná. Em confronto válido pela final do Campeonato Paranaense 2026, o Londrina entra com um leve favoritismo por jogar em casa no Estádio do Café. No jogo de ida entre as duas equipes no estádio Germano Kruger, terminou empatado em 0-0. Historicamente, nos últimos 20 jogos jogando em casa, o Londrina sofreu apenas uma derrota. No último confronto direto com o Operário durante a primeira fase, o Londrina venceu o Operário por 2-0 jogando em casa. Nosso palpite: vitória do Londrina, coluna 1. Jogo 4. Botafogo versus Serra Branca. No confronto válido pelas semifinais do Campeonato Paraibano, o Botafogo entra como favorito contra o Serra Branca no estádio Almeidão. O Botafogo possui um aproveitamento de 66% nesta temporada no estádio Almeidão, jogando em casa. O Botafogo terminou a fase classificatória em primeira posição, enquanto o Serra Branca se classificou em quarto lugar. O Serra Branca Carcará venceu o Botafogo no jogo de ida por 1-0 em 1 de março de 26, no estádio Amigão, em Campina Grande, e precisa apenas do empate no jogo de volta para garantir a vaga no final do campeonato. Já o Botafogo precisa vencer o Carcará por 2 gols de diferença para ir para a final do campeonato. Na fase de grupos em 22 de fevereiro de 26, o Botafogo empatou com o Serra Branca em 1-1. Nos 3 últimos confrontos diretos jogando no Almeidão, tivemos 3 empates, 0-0, 1-1 e 1-1. Historicamente, em 13 jogos, teve 7 vitórias do Botafogo, 5 empates e 1 vitória do Serra Branca. Nosso palpite: empate, coluna do meio. Jogo 5, Milan versus Inter de Milão. Em confronto válido pela 28ª rodada do Campeonato Italiano no estádio de San Siro, o Inter de Milão entra com um leve favoritismo por liderar a Série A. O Inter de Milão lidera o campeonato em primeiro lugar com 67 pontos, enquanto o Milan ocupa a segunda posição com 57 pontos. No último confronto direto entre Milan e Inter de Milão no San Siro, em novembro de 2025, o Milan venceu o Inter por 1-0. Nos 5 últimos confrontos diretos foram 4 vitórias do Milan. Para este confronto, a Inter de Milão entrará em jogo com um desfalque importante, que é o atacante Lautaro Martinez. Nosso palpite: vitória do Milan, coluna 1. Jogo 6, Criciúma versus Camboriú. Em confronto válido pela final do Campeonato Catarinense, o Criciúma é o favorito para conquistar o título contra o Camboriú no estádio Majestoso em Criciúma. No jogo de ida, o Camboriú venceu o Criciúma por 1-0 e agora precisa só do empate para conquistar o título. Já o Criciúma, jogando em casa, precisa ganhar por 2 gols de diferença para ser o campeão. No histórico recente, em jogo disputado em janeiro de 2026, o Criciúma venceu o Camboriú por 2-1. Nosso palpite: vitória do Criciúma ou empate, dupla. Jogo 7,
Portuguesa versus Maricá. O Portuguesa entra com leve favoritismo para o duelo decisivo contra o Maricá no estádio Luso-Brasileiro. A Portuguesa tem a vantagem por jogar em casa no estádio Luso-Brasileiro, onde costuma ser forte, apesar de ter perdido para o Maricá em janeiro de 2026 por 1-0. Já em fevereiro, o Portuguesa venceu o Maricá por 2-0 jogando fora de casa. A Portuguesa vem embalada por uma classificação recente na Copa do Brasil que eleva a moral do elenco. Nosso palpite vitória da Portuguesa, coluna 1. Jogo 8, Internacional versus Grêmio. Em confronto válido pela final do Campeonato Gaúcho 2026, o Grêmio entra como grande favorito contra o Internacional no Arena Beira-Rio. Com a vitória no jogo de ida por 3-0, o Grêmio pode até perder por 2 gols, que mesmo assim ainda leva o título. Já o Internacional, jogando em casa no estádio Beira-Rio, para reverter a situação precisa ganhar por 4 gols de diferença para ser o campeão. Em retrospectiva recente, o Inter venceu na fase de grupos por 4-2 em janeiro de 2026. Nosso palpite, vitória do Internacional, coluna 1. Jogo 9, Paysandu versus Remo. Em confronto válido pela grande final do Campeonato Paraense, o Paysandu entra como favorito para conquistar o título estadual Parazão. No jogo de ida no Mangueirão, o Paysandu venceu o Remo por 2-1 e tem a vantagem de 1 gol e joga pelo empate para conquistar o título estadual. Em análise recente, o Paysandu tem um elenco tecnicamente melhor, mais organizado e com meio de campo superior. Apesar do favoritismo do Paysandu, o técnico do Remo demonstrou confiança na virada e repetir o histórico de 2025, quando o Remo conquistou o título sobre o Paysandu na disputa por pênaltis. Nosso palpite, empate entre Paysandu e Remo, coluna do meio. Jogo 10, Ceilândia versus Gama. Em confronto válido pelo jogo de ida das semifinais do Campeonato Candangão, o Gama entra com um leve favoritismo contra o Ceilândia no estádio Abadião, em Ceilândia. Embora o Ceilândia jogue em casa no estádio Abadião e conta com o apoio da torcida, o Gama ostenta uma campanha superior no campeonato. O Gama terminou a primeira fase em primeiro lugar e de forma invicta. No histórico recente entre as duas equipes, o Gama venceu o Ceilândia por 2-1 na fase classificatória. Nosso palpite, vitória do Gama, coluna 2. Jogo 11, Chapecoense versus Barra Funda. Em confronto válido pelo título catarinense, o Chapecoense entra com leve favoritismo para vencer o jogo de volta contra o Barra Funda no estádio Arena Condá. No jogo de ida, o Barra Funda Futebol Clube venceu o Chapecoense por 3-1 e agora pode até perder por 1 gol de diferença e mesmo assim ainda garantir o título catarinense. Já o Chapecoense precisa ganhar por 3 gols de diferença para reverter a situação e ser campeão. Nosso palpite, vitória do Chapecoense ou empate. Coluna 1 ou coluna do meio, dupla. Jogo 12, Ceará versus Fortaleza. Para o jogo válido para a final do Campeonato Cearense 2026, o confronto está extremamente equilibrado e sem favorito após o empate de 1-1 no jogo de ida no Arena Castelão. Na análise do desempenho, as duas equipes terminaram a fase de grupos na liderança e invictas. No histórico recente na fase de grupos, o Ceará empatou com Fortaleza em 0-0 e no jogo de ida da final empataram em 1-1. No comparativo de títulos do Campeonato Cearense, o Ceará possui 47 títulos, enquanto o Fortaleza possui 46 títulos. Nosso palpite, vitória do Ceará, coluna 1. Jogo 13, Campinense versus Souza. Em confronto válido pela semifinal do Campeonato Paraibano, o Campinense entra como favorito contra o Souza no estádio Amigão. O Campinense tem a vantagem no confronto, pois venceu o Souza no jogo de ida por 1-0 no estádio Amigão e agora joga pelo empate para garantir a vaga na final. O Campinense tem a vantagem também de jogar em casa no estádio Amigão, onde costuma ter um desempenho sólido. Na primeira fase da classificação, ambas as equipes terminaram com 15 pontos. Nas análises estatísticas, apontam o Campinense como favorito para se classificar para a final. Nosso palpite, vitória do Campinense, coluna 1.
Jogo 14, Náutico versus Sport. Para o confronto válido pela Taça do Campeonato Pernambucano 2026, no Estádio dos Aflitos, o Náutico é o favorito para conquistar o título. O Náutico conta com o fator casa, pois jogará no Estádio dos Aflitos, onde sustenta uma invencibilidade por quase 2 anos contra o Sport. No jogo de ida, na Ilha do Retiro, terminou empatado em 3-3 e, portanto, para este jogo não há vantagem e quem vencer leva a taça. O Sport conquistou o título pernambucano 45 vezes, o mais recente em 2025, enquanto o Náutico conquistou 24 vezes. O último título do Náutico foi em 2022. Nosso palpite vitória do Sport, coluna 2. Valor total da aposta para este jogo com 3 duplas, R$16. Nossa sugestão para este jogo é escolher mais 3 duplas, totalizando 6 duplas, no valor de R$128. Inscreva-se em nosso canal. Ative o sininho para não perder nenhum palpite, dê um like e compartilhe. Muito obrigado a todos, uma boa sorte e até a próxima.